Olha, curiosidades, eu não sei se tenho assim muitas curiosidades para partilhar. De qualquer das formas, dizer que o primeiro contacto que eu tive com o método foi em 2007, em Barcelona. Eu fui a Barcelona fazer uma formação que nada tinha a ver com o POLD e tive a oportunidade de conhecer e jantar com o Juan, o criador do conceito, e foi nesse momento onde, pela primeira vez, ele me apresentou, de alguma forma, as linhas orientadoras daquilo que é o conceito POLD. Depois, entretanto, eu creio que em 2009 fiz a formação completa e depois, passados uns anos, em 2012, tornei-me o primeiro instrutor oficial do conceito na Europa. Nesse mesmo ano fui convidado também para assumir parte da docência numa pós-graduação em terapia manual na Universidade Internacional da Catalunha, de acordo naturalmente com o conceito de POLD. Portanto, e diria que isto se calhar para mim é importante. Desde 2010 que eu trabalho assim de forma muito assertiva com o conceito e diria que desde então a minha prática clínica mudou de forma drástica, seja na forma como eu raciocino, seja na forma como eu intervenho. Portanto, eu diria que se quisermos falar em curiosidades, estas serão as curiosidades que eu posso partilhar. Relativamente à duração da sessão, olha, devo começar por dizer que nós não temos, o International POLD Institute não tem nenhuma guideline, nenhuma diretriz que nos diga tem que ser 20 minutos, 30 minutos, uma hora, o que seja. Ainda assim, eu conto sempre um episódio assim muito curto, mas que se passou comigo. Quando eu acabei a formação, eu recordo-me perfeitamente, isto já foi há 14 ou há 15 anos atrás, acabei num domingo, segunda-feira tinha uma utente, passado estes anos todos ainda não me recordo perfeitamente da utente, o nome da utente, o quadro clínico e afins, e eu estava muito entusiasmado e recordo-me que domingo quis preparar a sessão que iria fazer com essa utente. Então escrevi numa folha todas as técnicas novas que eu tinha aprendido, que em teoria me fariam sentido utilizar no quadro que eu iria ter. Era uma senhora com quadro de fibromialgia e assim foi. Preparei a sessão, cheguei segunda-feira, estive com o utente e trabalhei com o utente. E a sessão correu lindamente. Recordo-me que a utente teve um relato de melhoria e alívio dos sintomas importantes, só que a sessão nesse dia durou 2 horas. Okay? Obviamente isto é irreal, não fará muito sentido, mas isto só para mostrar que efetivamente com aquele meu entusiasmo e a querer fazer tudo, efetivamente a minha sessão durou 2 horas. Porém, hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que hoje eu consigo ser mais eficaz em 35 ou 40 minutos do que aquilo que fui provavelmente há 10 ou 14 anos atrás em 2 horas de sessão. Portanto, não só no conceito de POLD, mas eu diria que se aplica praticamente a todos os conceitos dentro da terapia manual. Obviamente, à medida que nós vamos ficando mais experientes e mais capazes, conseguimos ser mais certeiros naquilo que fazemos. A duração real, ela varia um bocadinho também desta experiência que eu acabei de referir e naturalmente varia também do caso clínico em questão, mas as nossas sessões eu diria que podem andar entre 30, 35, 40 até 50 minutos de duração, aproximadamente. É mais ou menos isto. Essa é uma questão gira, que nos fazem de forma muito frequente, e eu diria que 90% dos alunos que fazem a formação connosco utilizam o conceito de POLD como sendo a sua base de trabalho. Acho até que é difícil não ser assim a partir do momento em que se conhecem os princípios que regem a aplicação do conceito e que de alguma forma garantem os resultados que temos. Em todo o caso, e apesar dos resultados clínicos que apresentamos que serem de elevado valor, digamos assim, obviamente que não faz sentido nenhum nós estarmos restringidos à utilização do conceito POLD numa sessão. Portanto, com isto dizer que podemos e devemos fazer uso de toda a bagagem que já possuímos, noutros conceitos de trabalho, para utilizar também naquela própria sessão. Portanto, sim, é perfeitamente possível e digo mais, é recomendável que possamos fazer uso também de outros conceitos de trabalho. Não precisamos de estar fechados relativamente ao POLD, digamos assim.
Olha, essa é outra questão caricata. Eu nem sei responder muito bem porquê, mas eu diria que a generalidade dos profissionais acredita, ou pelo menos esta é a minha percepção, nem sei sequer se corresponde à realidade, mas a minha percepção é de que a generalidade dos profissionais acha que o POLD tem resultados incríveis em patologia da coluna, levando-os muitas vezes a questionarem-nos se os resultados que temos na coluna também são transferíveis para o trabalho sobre as extremidade superior e extremidade inferior. E efetivamente nós temos resultados muito bons em patologia da coluna, inclusivamente temos estudos publicados na radiculopatia por hérnia discal lombar, na patologia lombar mecanodegenerativa e afins. Porém, os princípios que norteiam a nossa intervenção com o conceito em patologia de coluna e que nos fazem ter os resultados que temos, são exatamente os mesmos princípios que norteiam a nossa intervenção para abordarmos a patologia das extremidades. Portanto, obviamente que nós trabalhamos também as extremidades e eu diria, pessoalmente, é absolutamente delicioso trabalhar, por exemplo, patologia do ombro e patologia do joelho com o POLD. Pensando nas extremidades, eu diria que são as minhas duas áreas favoritas, apesar de podermos trabalhar qualquer uma região anatómica. Esta é uma questão e vai ser uma resposta, entre aspas, da moda, que muito se tem feito, e a minha resposta é um não redondo, como não poderia deixar de ser. Seja para o conceito POLD, seja para outro conceito qualquer de terapia manual. Obviamente que a pertinência do uso da terapia manual num determinado contexto clínico está totalmente dependente da qualidade da avaliação que fazemos e do momento em que o utente se encontra. Pois, obviamente, que se eu estiver a fazer um return to play de uma ligamentoplastia de cruzado anterior, com 5 meses, 6 meses, 7 meses, o que quisermos, pois não fará muito sentido eu estar a investir tempo com terapia manual junto daquele utente, porque aquele utente precisa de outras coisas que são muito mais importantes do que a terapia manual. Ainda assim, se pensarmos no mesmo caso e pensarmos numa fase inicial, na fase 1 da reabilitação, pós-cirurgia, do mesmo caso, da reconstrução do ligamento cruzado anterior, pois aqui sim é inegável a necessidade e a pertinência da terapia manual, não é? E aqui poderíamos dar muitos outros exemplos onde ela assume um papel absolutamente determinante. Portanto, usarmos ou não usarmos a terapia manual vai estar estritamente dependente da fase em que o nosso utente se encontra. Eu diria que é universalmente aceite que em fases iniciais, que cursam principalmente com dor e com limitação importante por parte do utente, a terapia manual vai ter aqui uma data de mecanismos neurofisiológicos que vão ser fundamentais na modulação da dor, algo que vai ser absolutamente determinante, porque vamos abrir aqui uma janela terapêutica para que, por exemplo, outras estratégias, outras modalidades terapêuticas possam ser empregues, como por exemplo o exercício. Se eu tenho um joelho, um pé, um ombro que quisermos extremamente álgico e eu quero apenas e só fazer exercício, se calhar a minha ação vai estar limitada por esse facto, a própria adesão à terapêutica vai ficar limitada. Se previamente à realização desse exercício, se eu faço algo que consegue, mesmo que a curto prazo, modular aquela dor, então claramente que eu vou optar por esse caminho. Costumo dar muitas vezes o exemplo, vamos imaginar um joelho com um derrame brutal, um derrame intra-articular brutal. Eu até posso querer fazer exercício naquele joelho, mas um joelho com derrame gigante, uma limitação funcional marcadíssima, um quadro doloroso muito marcado, se calhar primeiro faz sentido o médico fazer uso também de um procedimento passivo, fazer uma artrocentese, aspirar aquele joelho e depois entregarmos a nós, fisioterapeutas, aquele joelho já em condições para ser trabalhado de uma forma completamente diferente. Portanto, abre ali também uma janela terapêutica. E com a terapia manual é exatamente a mesma coisa. Dizer ainda também que, se pensarmos no utente com dor, não nos devemos esquecer a expectativa e a importância que habitualmente este utente atribui à importância do toque e a forma também como o toque pode alterar a sua percepção de dor. Eu costumo dizer sempre, se nós batermos com o cotovelo numa esquina,
aquilo que nós vamos fazer instintivamente é passar a nossa mão na região que dói para tentarmos alterar um bocadinho aqui a nossa percepção de dor. Portanto, terapia manual, sim, naturalmente, dependendo sempre da nossa análise e do contexto em que o utente se encontra. Olha, felizmente são muitos, meus e dos colegas todos que nós já formamos nestes últimos 14 anos cá em Portugal. Costumo dizer que gostava muito que todos os fisioterapeutas e todos os osteopatas pudessem ter a oportunidade de conhecer em detalhe os princípios que regem a nossa intervenção e que nos fazem alcançar os resultados clínicos que conseguimos alcançar, porque sei de antemão que uma boa parte da prática clínica dos colegas iria modificar, e acredito muito honestamente que para melhor. Sempre que me perguntam por casos de sucesso ou casos onde nós conseguimos ter assim uma abordagem um bocadinho mais impactante, eu habitualmente digo sempre isto também. Eu já trabalhei há muitos anos com o conceito e, passado estes anos todos, ainda me continuo a surpreender com algumas coisas que nós conseguimos no nosso dia-a-dia. Obviamente, cada vez me surpreende menos, porque já tenho mais experiência acumulada, mas é um facto que ainda me vou surpreendendo, muitas vezes não estando à espera de observar coisas que observo na minha prática clínica. E isto, para mim, é muito representativo do potencial que o conceito tem. Em traços gerais, e respondendo objetivamente à questão, eu acho que é genial usarmos o conceito de POLD, principalmente quando precisamos de aumentar amplitudes articulares, ok? Vamos pensar num ombro, numa capsulite adesiva do ombro, um ombro com uma inibição álgica muito marcada e com uma restrição muito marcada de movimento, um joelho com perda de movimento, seja da flexão, seja da extensão, uma anca. Portanto, praticamente cotovelos rígidos pós-cirurgia ou pós-trauma, a mesma coisa com punhos. Portanto, eu diria que temos aqui este grande grupo, articulações rígidas, onde conseguimos ter ganhos que são incríveis e sem precisarmos de colocar muita energia ali no sistema, e depois diminuição de dor. E aqui posso falar na diminuição de dor marcada habitualmente nos casos de lombocetalgia, os casos da cervicobraquialgia, e entre outros casos que poderíamos aqui falar. Portanto, ganhos de mobilidade e diminuição de dor marcada e habitualmente rápida. Como é que é uma formação do conceito de POLD? Muito bem, olha, eu diria que é uma viagem, uma experiência que se entrega a todos os formandos. Atualmente somos 2 formadores, eu e o Juan, o criador disto tudo. Dizer que aprendo sempre muito ainda com o Juan, é delicioso vê-lo raciocinar, principalmente, e vê-lo a trabalhar. E depois é uma viagem onde falamos de neurociência, falamos de dor, falamos de mecanotransdução, falamos de sistema nervoso, enfim. Eu acho que passamos falamos de placebo, nocebo, eu acho que passamos por praticamente todos os temas que são pertinentes à data, quando pensamos na terapia manual e quando pensamos em patologia em contexto musculoesquelético, e aquilo que o conceito prevê, e por isso é que nós costumamos dizer muitas vezes que estamos aqui na presença de um verdadeiro conceito de terapia manual. Aquilo que o conceito prevê é congregar um determinado raciocínio, mas depois congregar um sem número de técnicas para que possamos abordar o utente na sua globalidade. Portanto, não é um conceito, isto não é um curso de técnicas articulares, não é um curso de fáscia, isto é um curso onde nós ensinamos técnicas cutâneas, subcutâneas, ensinamos técnicas faciais, ensinamos técnicas para músculos superficiais, para músculos mais profundos, técnicas articulares, técnicas capsulares, técnicas neurais. Portanto, daí o termo é um verdadeiro conceito de terapia manual, na tentativa de que nenhuma parte do sistema fique esquecida, e o princípio da tensegridade diz-nos que temos que trabalhar e pensar desta forma, porque temos um sistema que é composto
por uma diversidade de estruturas, então tentamos também, através de uma boa avaliação e de uma boa intervenção, ajudar na normalização de tudo aquilo que consideremos que está a funcionar menos bem para normalizarmos ali a boa informação daquele sujeito.